Eu queria pedir que você ampliasse a sua expectativa por aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Ele tem algo novo, há um pão liberado do céu para você, o pão da palavra está sendo servido nesse momento. Eu gostaria que você recebesse com alegria aquilo que nenhum de nós merece. Na verdade, nenhum de nós merece estar neste lugar, nenhum de nós merece estar no reino de Deus. Mas o Senhor, por sua graça e por sua misericórdia, nos chamou aqui, e isso é um privilégio inestimável, não tem preço, queridos. Então, eu gostaria que você expandisse a sua expectativa, a sua alegria por aquilo que o Senhor vai falar a nós nesta noite. A vida cristã, queridos, você sabe, é marcada por uma experiência radical. Uma experiência de transformação da nossa natureza. É isso que define o ser cristão. Não é a adesão a uma religião. Muitas vezes as pessoas perguntam qual é a sua religião. Por favor, não seja aquele chato que vai dizer, não, eu não tenho religião, eu sou cristão. Não, nós sabemos que o cristianismo é muito mais do que uma religião. Mas quando a pessoa perguntar para você, diga, eu sou cristão. Mas o que você precisa ter como convicção e o que as pessoas precisam saber, que você é muito mais do que uma pessoa que aderiu a um conjunto de ideias, de convicções, que tem uma filosofia de vida, é muito mais do que isso. É uma experiência de mudança de natureza, de mudança de destino. Todos nós nascemos condenados, você sabia disso? Nenhum de nós estava direcionado à salvação, nenhum de nós estava direcionado ao céu. Todos nós estávamos perdidos em nossos pecados, já nascemos numa condição pecaminosa, mas houve um momento na nossa vida, para aqueles que já tomaram essa decisão de receber Cristo no seu coração, houve um momento em que tudo isso foi mudado, a sua natureza foi mudada. Hoje você não é uma pessoa melhor, você é uma nova pessoa. Udi, você não é um Udi melhorado, você é um novo Hudson. Gabi, Karina, cada pessoa que está aqui, que passou por essa experiência, passou por uma transformação maravilhosa. É o que de melhor, é o que de maior pode acontecer na vida de uma pessoa. Essa experiência que é chamada de novo nascimento, na Bíblia, que é chamada de conversão, uma experiência única. O mais importante para você, que é cristão, nascido de novo, já aconteceu. Mas aqui eu trago um paradoxo, uma ideia que pode parecer um pouco contraditória, que apesar de o principal já ter acontecido, o principal também foi apenas o começo. O Senhor tem um chamado para mim e para você, para que a partir desta experiência, que é fundamental e que é a principal experiência que alguém pode viver, nós continuemos essa experiência. De modo que há coisas novas por acontecer na minha vida e na sua vida. E o chamado do Senhor para mim e para você nesta noite é para que nós despertemos para viver uma vida sempre nova. Essa é a alegria, essa é a aventura de ser cristão. Há sempre coisas novas acontecendo. Não novidades superficiais. Não. Uma vida que é renovada pela ação do Espírito Santo. Há um salmo que diz, envia o teu Espírito, Senhor, e a face da terra é renovada. Quando você recebeu Cristo no seu coração, o Espírito Santo passou a morar em você, então você tem a chance de ser renovado dia a dia. Sabe, quando eu falo para você que até mesmo o seu destino final foi mudado, você estava caminhando rumo à perdição e agora você está indo para o céu, querido. Amém? Mas até lá, nós somos chamados a buscar aquilo que o Senhor propõe a cada etapa. E nós temos discernido, queridos, que Deus está trazendo um tempo novo. E à medida que eu vou falando sobre este tempo novo, você já tem ouvido isso nas últimas semanas, você que nos acompanha sabe que tem havido uma ênfase profética sobre algo novo que Deus está fazendo, algo novo que Ele está por fazer, que já começou a fazer, mas eu quero que você aplique também a sua vida pessoal, porque o Senhor quer renovar a sua vida familiar, a sua vida profissional, as suas finanças, os seus estudos, cada área da sua vida tem que se mover debaixo dessa realidade de uma vida sempre nova. Amém?
Veja o que o apóstolo Paulo declara, algumas declarações tão impressionantes que ele faz. Primeiro em Filipenses 3, versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, um homem que teve uma experiência radical, um homem que vinha do ponto de vista daquilo que é humano, com um currículo invejável, um homem inteligente, um homem culto, zeloso pela sua religião, mas teve um dia em que o Senhor o jogou literalmente no chão, ele caiu por terra e teve uma experiência de conversão de novo nascimento. Pensa bem, talvez a narrativa mais dramática de uma conversão de que se tem notícia, mas ainda assim ele não ficou parado lá, ele começou imediatamente a trabalhar, e aqui nesse ponto, ele já é um líder tão maduro, tão maravilhoso, já tinha escrito tanta coisa, já tinha passado por sofrimentos, por alegrias, por prisões, por reconhecimento, mas nada disso importava tanto para ele como prosseguir. Essa era a tônica do ministério de Paulo, ele prosseguia, era incansável. Há uma narrativa que ele apanhou tanto, que achava que ele tinha morrido. E assim que ele recobra a consciência, ele quer entrar de novo na cidade onde ele tinha sofrido essa violência toda, ele quer continuar anunciando o Evangelho. Incansável. Então ele prossegue, e o chamado do Senhor para nós é para que nós prossigamos. Uma outra declaração impressionante dele, na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 4. Fomos sepultados com ele, Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Novidade de vida, uma vida sempre nova. Como eu disse, o Senhor nos trouxe nessa noite para dar um chacoalhão. Ei, você está de fato vivendo em novidade de vida? É claro, você que está em Cristo, a sua vida é de se esperar que seja muito melhor, em essência, do que era antes de você conhecer o Senhor. Mas você vive a realidade, na prática, de uma vida sempre nova. Ou será que a sua vida espiritual criou um pouco de poeira, algumas teias de aranha? Você se acomodou de alguma forma, se acostumou a ser salvo. Pelo amor de Deus, não se acostume a ser salvo. Seja sempre surpreendido pela realidade de que você estava indo para um destino de perdição eterna e agora você é salvo em Cristo Jesus. Fique pasmado a cada dia. Quando você se lembrar disso, leve um susto. Fique admirado. Sabe, queridos, há duas realidades que são estranhas ao discipulado cristão. Aqueles que, alegadamente, após terem nascido de novo, não apresentam mudanças significativas nos seus padrões. Sabe, aquela pessoa que diz, não, agora eu sou cristão. Mas você olha como era a vida dessa pessoa antes e como é agora, e você não vê praticamente nenhuma mudança. E tem que haver. Veja bem, a mudança não é de fora para dentro. Não é agora eu sou cristão, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho que andar assim, eu tenho que falar de determinada maneira. Não, não é isso que é ser cristão. Até porque, não sei se você já ouviu aquela afirmação que alguns fazem, minha religião não permite. Talvez você já tenha dito, ou certamente já ouviu isso. Quantos já ouviram essa expressão, minha religião não permite? Eu me lembro, antes de uma experiência mais fundamental com o Senhor, de ouvir algumas pessoas dizerem isso, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Querido, eu quero dizer para você que você pode. Desculpa se eu choco você. Você pode fazer todas as coisas. O apóstolo Paulo disse isso. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Presta atenção nisso. Não estou trazendo para você um evangelho da teologia liberal de maneira alguma. Não, pode tudo, Não. Nem tudo vai fazer bem para você. Nem tudo vai edificar. Então, por que você vai atrás daquilo que não te faz bem?
Essa é a realidade. Mas há pessoas que às vezes ficam presas em cadeias de religiosidade, mas há outros que, como eu disse, não mudou nada. E aí é uma questão íntima entre a pessoa e Deus. Mas eu chego a desconfiar, será que aquela pessoa teve uma experiência de conversão? Uma pessoa importante uma vez nos procurou, pediu uma reunião com os pastores, não sei quantos de vocês estavam nessa reunião, e algo me incomodou, porque alegadamente essa pessoa era cristã. Anunciou que tinha se convertido, mas sabe como ela se referia à experiência dela? Ela dizia várias vezes, desde que eu vim para o meio evangélico. Vir para o meio evangélico não muda a natureza de ninguém. Morrer para si mesmo e viver uma vida nova em Cristo Jesus é a mudança fundamental, a transformação pela qual nós precisamos passar. Se você só veio para o meio evangélico, tem gente, né, tem algumas igrejas, algumas denominações que tem até carteirinha. Ó, tem carteirinha. Carteirinha não salva ninguém. Não estou criticando aqui igrejas que têm esse costume, tá bom? Cada um anda na luz que tem. Mas eu só estou querendo dizer que não é isso. Não é ser da comunidade. Ah, mas comigo é diferente. Não tenho carteirinha, mas eu sou da comunidade. Ser da comunidade por si só não salva ninguém. Você precisa de uma experiência com o Senhor. E essa experiência que é interior, ela tem que necessariamente vir para fora. Há uma mudança. Mas há pessoas que não exibem, não demonstram haver mudado. E aí eu fico com essa interrogação. Será que de fato nasceu de novo? Mas há outros, e essa é a outra situação que causa estranheza a nós, é de cristãos que, tendo nascido de novo, ficam estacionados naquela experiência, que, como eu disse, é a mais importante que alguém pode viver, mas é apenas também o ponto de partida. A pessoa fala, não, eu sou salvo. Mas nós temos que andar como salvos, nós temos que viver como salvos, nós temos que viver em novidade de vida. Pessoas que ficam estacionadas lá atrás. Ou pessoas que caminharam, mas de repente pararam, estacionaram por alguma razão. Às vezes, por razões que podem parecer mais evidentemente negativas, um trauma, uma decepção, mágoas, ressentimentos, falta de perdão. Muitas vezes dentro da igreja, pessoas erraram com você, ou você errou, você não se perdoa. Deixa o Espírito Santo ir ministrando ao seu coração, porque essa é uma noite profética e é uma noite de cura, é uma noite de libertação também. Talvez você esteja me ouvindo e você esteja até com vontade de levantar a mão. Esse sou eu. Eu caminhei um tempo e parei. Eu estou aqui, sim, eu tenho vindo aos cultos, mas por dentro eu parei. Eu não caminhei mais. Essa é a noite que o Senhor está dizendo, retoma a corrida, retoma a jornada. Retome a carreira que está proposta para você. Alguns param então por traumas, por questões negativas, mas há pessoas que param por aquilo que aparentemente é positivo. Ah, já vivi tanta coisa em Deus, que saudade daquele tempo. Pela manhã eu estava me lembrando, né? Parece até que um sintoma de religiosidade, mas queridos, todo mês de julho, eu me lembro de quando eu fui apresentado a Jesus. Há 41 anos, dos dias 25 a 27 de julho de 1980, estive num retiro, e ali eu conheci Jesus, e eu celebro, queridos, eu celebro isso. E nesses anos todos, já vivi tantas coisas, né? Valdir, sabia que o pastor Valdir estava no mesmo retiro que eu? Eu não o conheci, né? Porque o meu círculo era diferente. Eu era um adolescente, ele já era um adulto, ele é bem mais velho que eu, como vocês sabem. Deixa ele, né? Lascou, gente. Eles vão me pegar depois. Não, ele não é tão mais velho. Ele é mais velho que eu, né? Ele estava entrando na idade adulta, né? Eu era um adolescente e que passei por essa experiência. E após isso, quantas experiências nós já passamos? Mas sabe, queridos, eu me recuso a ficar preso nas experiências do passado. Eu quero andar em novidade de vida. Deus está nos chamando a um novo tempo, queridos. Quando eu penso em situações que eu já vivi, desde que, principalmente nos últimos 110 anos, houve um avivamento
uma renovação dos dons espirituais, um novo Pentecostes ocorreu e tomou conta de todo o globo terrestre, e a igreja cristã é o que é hoje, querendo os nossos irmãos conservadores ou não admitir, ela é o que é hoje, porque o Espírito Santo soprou poderosamente. E onda após onda começou a vir. E sabe, queridos, tem alguns anos que assim, não tem uma onda mais forte. Eu estava compartilhando há poucos anos com um irmão que ministrou aqui numa das nossas conferências revisão, o Michael Broduer, que já viveu tantas ondas também. E ele disse: Antônio, eu partilho da mesma impressão que muitos profetas ao redor do mundo têm, que uma onda refluiu. E sabe o que acontece no mar quando a onda reflui? Uma nova onda está se formando, queridos. Aliás, pessoas que moram em países de atividade sísmica intensa, sabem que quanto mais a onda reflui, maior o perigo de um tsunami. Eu quero profetizar que um tsunami do Espírito Santo está vindo ao nosso encontro. Eu começo a ver isso no meu espírito, e eu profetizo isso sobre Ribeirão, sobre o Brasil, sobre as nações, uma nova onda do Espírito, preparando a vinda do Senhor Jesus. Amém? Mas como eu disse, queridos, Deus tem isso macro para a igreja dele, mas Ele tem isso para a sua vida, uma nova onda na sua família, um novo mover de Deus, e talvez para alguns seja assim até um pouco inquietante, num tempo de tanta luta, num tempo em que as nações foram abaladas e foram prostradas por causa de uma enfermidade. Mas o Senhor não está restrito às circunstâncias, Ele continua governando, Ele reina, o nosso Deus reina, o seu trono não pode ser abalado. Agora, o que nós devemos, queridos, estar atentos, para que nós devemos estar atentos para andarmos novamente em novidade de vida, numa vida sempre nova. Há algo que nós devemos gerar dentro de nós? Eu digo que sim, queridos. Em primeiro lugar, santificação. Santificação. Queria chamar a sua atenção para algo que está escrito lá no Velho Testamento. Josué 3:5. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O povo de Deus, você sabe, foi escravizado no Egito, e sob a liderança de Moisés, cruzou o Mar Vermelho, andou pelo deserto. Mas aqui nós temos um novo líder após a morte de Moisés. Eles estão para entrar na terra prometida. Deus vai fazer algo maravilhoso. Uma sucessão, na verdade, de fatos maravilhosos. Amanhã, aqui é o amanhã literalmente para eles, mas é o futuro próximo deles. O Senhor vai começar a fazer maravilhas no meio de vocês. E muitas vezes eu lia esse texto e eu entendia de maneira incorreta. Eu pensava, entendia assim: santifiquem-se para que amanhã o Senhor faça maravilhas. E não é para quê, é porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Algumas vezes, queridos, Deus condiciona, na sua soberania, Ele condiciona o seu agir a uma resposta do ser humano. Por exemplo, o rei Saul, que começou bem e terminou mal, quando ele é rejeitado, o profeta Samuel chega para ele e fala: se você tivesse andado corretamente, se você tivesse obedecido, o seu trono seria estabelecido para sempre. Mas uma vez que você desobedeceu, isso está passando para outro. Você sabe que isso foi passado para Davi. Então havia uma condição. Muitas vezes na nossa vida há condições. Deus espera uma resposta nossa. Mas outras vezes Ele decide que Ele vai fazer e pronto, aqui Ele iria fazer. E eu estou profetizando que Ele vai fazer maravilhas nesse tempo, na minha vida, na sua vida, em todas as áreas dela, na vida da igreja, nesta nova onda que está se formando. Agora, a ordem envolvia o quê? Santificação. O que isso significa? Santificar significa separar, tirar do uso comum. Literalmente é isso que significa. Algo que é santo é algo que foi tirado do uso comum. Lá no Velho Testamento, por exemplo, tinha utensílios no templo. Primeiro no tabernáculo, depois no templo, tinha um candelabro. Um candelabro serve para iluminar qualquer ambiente, mas tinha o candelabro que tinha sido santificado, a menorá. Aquele era específico para o uso no tabernáculo. Então, santificar significa ser tirado do uso comum,
e ser consagrado, e ser dedicado a Deus. Eles estavam para entrar numa terra, queridos, povoada por gente pagã, com costumes terríveis. Eu falo terríveis, mas eu nem sei se tem algo que choca a nossa geração, porque a nossa geração também tem coisas terríveis. Mas lá tinha imoralidade de todo tipo, feitiçaria, sacrifício de crianças. Infelizmente tem isso no nosso tempo também. E eles iam para lá e a ordem era: separem-se, vocês vão entrar lá, então santifiquem-se, eu vou fazer maravilhas, não se misturem aos costumes dessas nações. E muitas vezes você sabe que eles transgrediram e se misturaram. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. É curioso ver essa determinação: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Sabe por quê? Eles já eram santificados. Como assim? Desde o patriarca Abraão, o antepassado deles, aquele que deu origem ao povo de Israel, ao povo de Deus. Aquele homem foi chamado, ele foi separado do meio do paganismo. E a partir dele havia promessas de que nele seriam benditas todas as nações da terra. Nós somos filhos de Abraão pela fé também, sabia disso? Porque somos separados. E aquele povo era um povo separado. Deus escolheu Israel, dentre todos os povos, separou para um propósito, é claro. Mas ele foi separado. Mas ainda assim eles tinham que se santificar. De maneira posicional eles já eram santos, mas precisavam continuar a se santificar. Para nós isso é válido também, queridos. Deixa eu ler algo que o apóstolo Paulo escreve, que talvez você diga: Antônio, você está falando de uma realidade do Velho Testamento, mas presta atenção no Novo Testamento, abertura da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 1, versos 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quantos aqui invocam o nome de Jesus? Então, aquilo que está sendo dito aqui é para você também. Aos santificados, aos chamados para ser santos, aos chamados santos, aos santos pelo chamado, como quer que você traduza o que está escrito aqui. Você é santo. É sempre assim. Quando eu faço uma afirmação básica como essa, você é santo, num auditório como esse eu ouço 2 ou 3 améns. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade em nos ver como santos. Eu falo: você é santo, e você olha para dentro de você e fala: acho que não. Talvez você não fale, mas você pensa. Talvez você não pense conscientemente, mas está dentro de você esse conceito. Porque é um conceito errado de santidade. Mas aqui, Paulo está falando isso para a igreja de Corinto. Aí você deve pensar, claro, né, uma igreja estabelecida por Paulo, discipulada por ele, uma igreja maravilhosa. Será? Uma igreja que tinha divisões. Seria mais ou menos como se o João e a Dalva dissessem assim: ah, eu sou da linhagem do Antônio e da Cláudia. E aí o Lucas dissesse: ah, eu gosto mais de evangelizar ali na quebrada, eu sou do Dudu. Aí alguém poderia dizer: ah, não, minha geração é que está chegando agora e nós vamos conquistar as nações, eu sou um LKC, eu sou do João André. E assim por diante. E aí tinha os super espirituais lá que diziam: ah, vocês ficam se dividindo aí. Eu sou discipulado diretamente por Cristo, eu sou de Cristo. Esses eram os mais carnais, sabia? Não queria se submeter a ninguém, não, que é isso. Eles eram divididos. Pecado. Ah, Antônio, mas esse não parece ser um pecado grave. Aí chegava o dia da ceia do Senhor. Você pensa que eles chegavam lá e estavam na cadeira bonitinho, os elementos aí higienizados, como acontece aqui para nós? Eles tinham uma refeição comum antes. Não se sabe direito se a ceia era celebrada antes ou depois dessa refeição, mas tinha a refeição lá. Eu acho que a ceia era depois. Que o pessoal chegava, fazia a refeição, o almoço juntos.
e depois celebravam a ceia. Só que tinha os mortos de fome que chegavam primeiro. Glutões, comiam tudo. Aí quem vinha de ônibus da periferia, estou contextualizando, tá? Às vezes chegava atrasado. E o que tinha sobrado? A parte seca da asa do frango. Se sobrasse, o pé. Eu sei que tem gente que gosta de pé de frango, né? Gosto não se discute. Mas assim, ficavam com fome. E Paulo tinha que tratar esse tipo de coisa. Discussões, brigas. Ah, não, mas tudo bem, Antônio, mas isso não é muito grave. Na área moral, eles deviam ser corretos. Eles eram corretíssimos. Só tinha o cara que tinha caso com a madrasta. Essa era a igreja de Corinto. Acho que, na média, nós estamos um pouquinho melhor. Pelo menos a gente tenta. Mas para a igreja de Corinto, Paulo abre dizendo assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. É para você. Você é santo. Melhorou. Você é santo. Você é santo. Ponto final. Sabe, queridos, assim como no povo de Israel, que tinha que se santificar porque o Senhor ia fazer maravilhas, e nós estamos sendo chamados à santidade porque o Senhor vai fazer maravilhas. Ele vai fazer. Ele não está condicionando. Ele vai fazer maravilhas. Assim também, como na igreja de Corinto, que precisava ser trabalhada, crescer em santidade. Preste atenção, todos nós somos santificados, somos santos. Mas precisamos crescer na santidade, não em direção à santidade, porque nós já somos. Você está entendendo a diferença? É um crescimento naquilo que você já é. Mas você já é santo. O crescimento na santidade é que nos possibilita viver em novidade de vida. É isso que está proposto para nós. Sabe por quê? Só conseguimos crescer através de uma vida de morte e ressurreição. Morremos a cada dia para a nossa velha natureza. E devemos viver a cada dia uma vida de ressurreição. Veja o que o próprio Paulo diz, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado. Cada dia você tem que crucificar a sua carne. Em outro lugar, Paulo diz, dia após dia morro. É todo dia. Lembra-se do chamado de Jesus? Quem quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, uma vez. Não, todo dia, diariamente. Porque todo dia nós temos que morrer para nós mesmos e viver uma vida nova. Viver em novidade de vida. Ok, queridos? A realidade é que para uma vida de ressurreição, e isso todo mundo deseja, tem que passar pela cruz. Tem que morrer. Há uma doutrina incorreta, queridos, que diz, Cristo foi para a cruz para que eu não precisasse ir. Não, é o contrário, Ele foi para que você pudesse ir, antes você não podia. Agora você pode tomar a sua cruz, não tem atalhos. Para você viver a realidade da ressurreição, você tem que morrer para você mesmo. Foi o que Cristo fez. Mas é tão difícil crucificar o eu. É sim, mas o que tem depois da cruz é infinitamente melhor e vale a pena. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. A carta aos Hebreus diz que Ele suportou, porque Ele viu a alegria que estava proposta depois da cruz. Ele viu Marcelo, Simone. Ele viu Gui, a Lore. Ele viu cada um de nós. Ele falou, eu vou enfrentar a cruz, porque eu quero essa multidão de irmãos para apresentar ao Pai. Amém? Você é um deles. Então, em primeiro lugar, santidade. Segundo lugar, confronto. Ei! O Antônio está saindo um pouco do estilo dele, né? Pegando um pouquinho mais pesado. Alguém talvez dissesse, Antônio sendo Valdir. Acho que eu estou inspirado na semana passada. Que bênção. Confronto. Amós 4:12 traz o seguinte: portanto, assim farei com você, Israel,
E porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Uma vez, queridos, eu ouvi uma mensagem, acho que era o tema de uma conferência. Prepare-se para encontrar com o seu Deus. E a pessoa se equivocou, porque esse encontrar-se com o seu Deus foi levado para uma conotação positiva, mas não é isso que está acontecendo aqui. Se você ler os versículos anteriores, Deus está trazendo palavras de confronto, dizendo para Israel: você devia ter feito isso, 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 e você não fez, você se obstinou em pecar e tudo mais. E aí a advertência é: prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Sabe aquela conversa? Lá em casa a gente conversa. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Aí eu sabia que a batata ia assar. Gente, eu tenho um nome duplo, né? Eu sou Antônio, o pessoal me chama de Tony, mas meu registro é Antônio Fernando. Quando eu ouvia Antônio Fernando, lá em casa a gente conversa. Era assim. E, na verdade, eu estou tirando um pouco o peso, mas a coisa aqui é seríssima. Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Um juízo iminente, você sabe o que aconteceu. Israel pecou, e depois o reino do sul, Judá, fez a mesma coisa, que o destino foi o mesmo, o exílio. Um juízo severo da parte de Deus. Nós vimos anteriormente que a preparação para viver em novidade de vida envolve santificação. E essa santificação, às vezes, nós somos empurrados a ela pela iminência de um juízo. Você não deve se santificar em primeiro lugar por medo do juízo. Nós que estamos debaixo da graça devemos nos santificar, porque sem a santificação ninguém vai ver o Senhor e nós queremos comunhão com Deus. Amém? Mas existe a realidade do juízo. Tem um falso evangelho por aí que diz que o juízo foi anulado. Não foi anulado. Na verdade, juízos intermediários acontecem o tempo todo, e eu diria que as nações da terra estão debaixo de juízo nesse tempo. Infelizmente, poucos estão percebendo. Olham muito para o lado natural, essa enfermidade, que põe a ciência de joelhos. O homem sabe tudo, ele dá conta. Eu creio que vai passar, queridos, e parece que está passando, graças a Deus por isso. Mas nós não podemos perder a oportunidade de enxergar um tratamento de Deus com a nossa cidade, com a nossa nação, com as nações da terra. Há juízos desse tipo. E a história vai culminar, sabe de que forma? Com um grande julgamento, um juízo, o juízo final. Prepare-se para encontrar com seu Deus. O apóstolo Paulo diz que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Eu não quero assustar você, porque aqueles que estão debaixo da graça estão protegidos. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. E nesse juízo, aqueles que estão cobertos com a graça, ouvirão: entra, servo bom e fiel, vem se deleitar na minha presença. É isso que nós ouviremos. Mas nós temos que estar preparados em santificação e em confronto. Como nós podemos nos preparar para esse confronto? Sujeitando-nos nós mesmos a Ele. Sabe, queridos, quando eu estava preparando essa ministração, Deus me fez lembrar de uma porção da palavra de Deus que se refere ao ensino de Paulo sobre a ceia do Senhor. Mas há um princípio ali que serve para todas as situações envolvendo juízo. 1 Coríntios 11, 28 a 31, traz o seguinte: cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormem aqui e morrem, viu, queridos? É um eufemismo para a morte de um cristão. Final. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você se julga, se você deixa que o Espírito Santo sonde o seu coração, se você esquadrinha o seu próprio coração na presença do Senhor, você pode escapar
ao rigor do juízo. De que forma, queridos? Sabe? Nós nos colocamos debaixo da graça, como eu disse, a graça verdadeira, não a hipergraça, a falsa graça, pregada por um falso evangelho. A graça verdadeira, maravilhosa, que nos redime, ela cancela não o juízo, mas o efeito do juízo sobre nós. Porque quando estamos debaixo da graça, nós gostaríamos que os nossos pecados tivessem sumido, eles não sumiram. Apenas Deus não os considera mais como nossos. Sabe por quê? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele olha para o Lucas, que peca. Você peca, né, Lucas? Claro, todos nós pecamos. Só que os pecados do Lucas estão na conta. Sabe de quem? É interessante essa situação de juízo, de tribunal. Estão na conta do advogado de Jesus, porque ele é ao mesmo tempo aquele que advoga a nossa causa de maneira perfeita e aquele que assume a pena, a condenação que era para nós. Amém, queridos? Então, quando você se coloca debaixo desta graça, após examinar o seu coração, após julgar-se a si mesmo, você pode chegar com confiança diante do trono da graça de Deus. De que maneira você deve fazer esse escrutínio, esse julgamento? Com os olhos do Senhor. Porque se você for sozinho fazer isso, você pode cometer 2 erros. Em primeiro lugar, ficar preso numa cadeia de acusação. E aqui eu quero dizer que o Senhor está libertando gente que está presa em cadeias de culpa. Deus está libertando. Você que ficou parado, não anda mais em novidade de vida, porque você fez algo. Você disse, isso é tão grave, isso não tem perdão. Quero dizer para você que se você está aqui, o Senhor te chamou para você ouvir que tem perdão, tem jeito para você. Examine-se a si mesmo. O outro erro é você olhar para você e se comparar com outra pessoa. Dizer, eu não sou tão ruim assim. E você se auto-absolve. Você não pode se absolver. Só o justo juiz pode. Então, qual é o nosso papel? Você se examina e você apresenta um relatório para o juiz. Olha, eu encontrei isso, isso e isso aqui dentro de mim. E eu não gostei disso que eu achei, Senhor. E aí você faz a confissão. Você se arrepende e confessa. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, que palavra tremenda, queridos. Sabe? Não sei se você tem prática de confessar pecados. Às vezes a gente, por reprovar algumas coisas em algumas tradições, a gente joga o bebê junto com a água do banho. Confissão é bíblico, queridos. Ah, tudo bem, eu confesso a Deus. Confissão a outra pessoa é bíblico e necessário. Meu pastor conhece a minha vida todinha. Os podres. Sim, pastor tem podre. Se eu me virar de costas, você não vai ver asas aqui, eu não sou anjo. E eu erro. Meu pastor ouve as minhas confissões. Eu sou tão aflito com relação a essa questão de pecado, que uma vez eu procurei pastor Danilo e o Valdir. Você lembra disso, Valdir? Aqui nessa sala. Deus estava por fazer algo também. Eu não estava naquele momento particularmente em pecado. Mas eu quis apresentar para eles algumas coisas. Eu quis dizer, olha, eu tenho fraquezas assim, assim, assim. E eu chamei o Valdir como testemunha, porque Danilo viaja bastante. E se um dia eu precisar de alguém para confessar, eu quero ter o Valdir. João André já ouviu confissão minha. É uma bênção, queridos. Ah, dói, envolve humilhação. Mas quando você sente aquele peso tirado de você, vamos andar em novidade de vida. Sabe, queridos? Potencialmente, todo o perdão que nós necessitamos foi disponibilizado para mim e para você há 2000 anos. Mas para que ele se torne eficaz, você tem que entrar pelas portas do Senhor, você tem que se encontrar, prepare-se para encontrar com o seu Deus, em arrependimento e confissão. Sabe, eu tenho uma palavra para vocês, igreja toda, mas algo especial para os jovens, né? Tem costume de virar, acho que eles se concentram mais ali, né? Cadê os jovens?
Os jovens adultos também podem levantar a mão. Eu estou aqui também, tá? Eu sou jovem, queridos. Sou ou não sou Woody? A gente estava conversando sobre isso, né? Às vezes eu tenho medo que me vejam como um Peter Pan espiritual, né? Não sou, não. Já virei os 50. Sou mais novo que o Valdir, mas não sou novinho. Mas eu tenho uma palavra para a igreja, presta atenção, uma palavra profética. Na igreja, dentro da igreja, da mesma congregação, tem 2 igrejas. Não dá tempo de entrar aqui nessa explicação, mas os que conhecem a palavra sabem. Aqui nós temos a igreja dos filhos de Eli e a igreja de Samuel. Quem é você nessa história? Jovem, igreja. Estava todo mundo crescendo, e Deus fazendo maravilhas. E veio um juízo. Por que você tem que se santificar? Por que existe confronto? Porque senão o juízo pega você. De que maneira a gente faz isso? Deixa eu lançar algumas perguntas aqui, nessa sondagem de coração. Sabe, há algum tempo foi relançado, acho que por ocasião dos 100 anos da edição original deste livro, um livro chamado Em Seus Passos, o que Jesus faria. E a pergunta é relevante. Não é só nos seus passos, naquilo que você está caminhando, naquilo que você está fazendo, o que Jesus faria. Ou melhor, Jesus estaria à vontade com você? Aquilo que você assiste, no celular, num computador, no seu tablet, na televisão, na sua Smart TV, você tem coragem de tudo aquilo, você falar, Jesus, senta aqui, vamos assistir junto comigo? Queridos, eu sou um pastor. É de se esperar que eu tenha um padrão reto, sim ou não? E eu procuro ter. Um tempo atrás, eu e minha esposa estávamos assistindo uma série histórica. Falava até sobre como aconteceu a reforma protestante na Inglaterra e tudo mais. E eu gosto muito de história, estávamos assistindo. Mas, sabe aquelas coisas desnecessárias, cenas desnecessárias numa série que até era boa? Hoje em dia é assim, é difícil você ter um filme que não tem uma cena que vai fazer um apelo erótico. E assim, a gente não era nada explícito, era forte. Mas assim, um dia ela olhou para mim, eu olhei para ela, e ela falou assim, isso não está legal. A gente não estava assistindo com intenção ruim, mas acho que se eu chamasse Jesus para estar ali, ele falaria, Antônio, não presta para você não. O que você assiste? Presta. O que você conversa? Sabe, nas rodinhas? Queridos, eu já vivi uma realidade de ficar com o pé em 2 canoas. Tinha um padrão dentro da igreja e um padrão fora da igreja. Mas não é nem disso que eu estou falando, é também. Se fora da igreja, no seu trabalho, não tem cristão, e você é um agente secreto do evangelho, sabe? Aquele que ninguém sabe que você é cristão, e você participa daquelas conversas do mundo, da roda dos escarnecedores do Salmo 1. Cuidado. Mas não é nem disso que eu estou falando. Igreja, jovens. Sabe, às vezes, você sabe que nós não somos uma igreja da hipergraça. Mas nós não somos legalistas. E por não sermos, talvez alguém possa dizer, não é bem assim. Cuidado, porque se não é bem assim. É bem assim. A porta continua estreita. E a maioria continua indo para a perdição. É bíblico. Deixa o Espírito Santo, eu não estou querendo de maneira alguma trazer uma palavra de acusação, pelo contrário, é uma palavra de confronto para te despertar. Hoje, queridos, pela manhã, quando eu entrei aqui nesse lugar, eu estava aqui no canto, no período de louvor, e interessante como Deus fala através de coisas parece tão banais e triviais. Eu estava ali no louvor e lembrei que para entrar nesse ambiente físico, eu pus meu pezinho ali, no tapete sanitizante. E eu pensei, daqui a pouco eu vou subir naquela plataforma. Eu tenho que limpar os meus pés. Não num tapete com produto químico, mas num tapete vermelho do sangue de Jesus. E não é esse lugar físico, queridos, é para entrar na presença de Deus. É claro, quando a gente sobe aqui, eu não gosto muito desses termos, né? Aqui é uma plataforma, alguns chamam de altar.
Pode ser que em algum momento se torne um altar, porque eu estou oferecendo algo aqui ao Senhor. Então é um altar, mas aí também é um altar. No seu lugar secreto é um altar também. Mas quando a gente assume uma função de ministério, isso vale para mim, isso vale para os músicos. Será que nós somos dignos de estar aqui? Não somos. E para estarmos, precisamos limpar os nossos pés no tapete de sangue. Não estou falando apenas dos músicos, líderes e toda a congregação. Você precisa limpar os seus pés. Houve um temor no meu coração. Se nós queremos viver algo novo, nós precisamos passar por este confronto. Você tem que tomar uma decisão nessa noite. Você quer algo novo? Quer viver uma realidade nova? Quer andar em novidade de vida, que é a proposta do Senhor para você? Então eu quero dizer, uma vida pela metade não vale a pena. Não tem essa coisa, eu sou meio cristão. Não tem. Ou é ou não é. Eu quero ser achado nele. Quero ser achado em Jesus, queridos. Só que sem o confronto, sem a santidade, não seremos achados. Finalmente, queridos, além da santificação, da santidade, do confronto, nós temos que trazer dentro de nós uma expectativa pela novidade de vida. Hebreus 6:9. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. É interessante observar como o escritor aos Hebreus coloca. Ainda que falemos desta maneira. Que maneira? Antes, nos versículos anteriores, ele está falando de uma realidade terrível chamada apostasia. Pessoas que provaram do dom celestial. Não é que pareciam que eram cristãs e caíram da fé. E eu quero dizer aqui, com todas as letras, é possível cair da fé. Com todo respeito a tantos teólogos que eu admiro bastante, mas que negam a realidade da apostasia, está na palavra de Deus, e aqui é muito claro. Não é gente que parecia crente, era crente e caiu da fé. Mas aí ele se volta para os seus destinatários, encorajando-os. Quanto a vocês, ainda que falemos, ainda que tratemos dessa realidade terrível, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Coisas melhores estão nos esperando, queridos. Aquilo que está relacionado com a salvação. E é interessante, ele está falando com pessoas salvas. Como assim coisas relacionadas à salvação? Eles já não tinham sido salvos? Tinham. Mas precisavam andar como salvos. Manter-se, perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É disso que ele está falando. Viver, andar em novidade de vida. É isso que está relacionado às virtudes da salvação, tem que ser aplicadas na minha vida e na sua vida. As pessoas têm que olhar para mim e para você e saber que há algo diferente. Tem que haver. Somos santificados, somos santos, passamos pelo confronto e temos que portar, nós somos portadores, pensa na sua responsabilidade, portadores da glória de Deus. Vale a pena, queridos. Todos os passos anteriores, a santificação, o confronto, vale a pena. Gerar uma expectativa por coisas melhores, avançar para o alvo, como o apóstolo Paulo disse. Agora, para receber o novo, queridos, muitas vezes nós temos que entregar aquilo que se tornou velho. Isaías 43, 18, 9. Deixa o Espírito Santo ressoar essa palavra dentro do seu coração. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Não fique considerando, não fique se lembrando. Sabe, não é para você ser ingrato. O chamado do Senhor aqui não é para você pensar, não, isso nunca existiu, não. A bênção existiu, mas ela tem que ser uma plataforma para nos lançar para as coisas melhores, para aquilo novo que Deus está fazendo. E como eu disse e repito, uma nova onda está vindo ao nosso encontro, queridos. A própria palavra de Deus nos ensina a lembrar
a não nos esquecermos dos benefícios do Senhor, Salmo 103. Mas, na verdade, o chamado é para você não ficar apegado àquilo de maneira que você não consiga avançar. Tem gente que fica preso na bênção do passado. O maná de ontem, preste atenção, foi uma bênção. Quando? Ontem. O que acontecia se alguém, por falta de fé, deixa eu segurar um manazinho para o dia de amanhã, vai que, né? Sabe o que aconteceu? Embolorou, criou bicho. Uma bênção foi estragada pela falta de fé em coisas melhores, na provisão que o Senhor tem no tempo que se chama hoje. Deus tem um novo maná para mim e para você, nesse tempo, no tempo que está por vir. Deixa o seu coração se encher dessa santa expectativa. Sabe, queridos, como eu disse, para abraçar aquilo que é novo, nós temos que deixar de abraçar o que é antigo. Aquilo que já teve o seu lugar. Eu me lembro que na virada do ano de 2019 para 2020, eu entreguei uma palavra profética no final do ano. Eu só não sabia que ela seria literal. Eu falei, Deus está nos conduzindo a um tempo de deixar de abraçar. Nós deixamos de abraçar em 2020, né? Quantos estão com saudade de abraçar? Que eu sinto muita falta, está chegando. Mas a reflexão que eu fiz lá atrás, ela é válida para agora. Para você abraçar o que Deus está trazendo, você tem que deixar de abraçar aquilo que já teve seu lugar e que foi bom. Falei das tantas experiências que nós já tivemos, tanto mover, tanto agir de Deus, foi bom no passado. Você tem saudade? Eu tenho de algumas coisas, mas não tenho vontade de voltar àquilo, porque eu sei que coisas melhores estão vindo ao meu encontro. Talvez você diga, eu já vivi como família num tempo melhor, mas eu quero dizer que um tempo ainda melhor está vindo ao seu encontro. No meu trabalho já foi melhor, nas minhas finanças, nos meus negócios, queridos, bênçãos maiores estão vindo ao nosso encontro. Mais uma vez eu digo que pode parecer estranho num tempo tão difícil. Se o Senhor está presente, o tempo melhor é hoje, queridos. Nós precisamos acordar para isso. Para de ficar preso no saudosismo. Como diz o pastor Danilo, eu tenho saudade do futuro. Você tem que ter saudade do futuro. Porque hoje nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que ontem. Vai ter luta, sabia? Mas nós estamos indo para lá, para nossa pátria celestial, para Jerusalém celeste, é lá, queridos. Cuidado, quando você se apega à experiência de ontem. Segundo Reis 18:4 traz algo interessante, né? A ação de um dos bons reis de Judá, o rei Ezequias. Olha o que ele fez, removeu os lugares altos, os altares pagãos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Presta atenção nisso, também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Um objeto que tinha sido sagrado, queridos. Vocês se lembram? O povo de Israel murmurou e Deus enviou um juízo, cobras, serpentes que picavam e o povo estava morrendo. Aí o remédio foi, Deus mandou, faça uma serpente de bronze, coloque no alto de uma vara, e todo aquele que olhar não morrerá por causa do veneno. Uma figura daquilo que aconteceria na cruz. Algo lindo. Um objeto que poderia até ter sido guardado como foi, até para ser reverenciado, guardado com carinho, mas não. Idolatraram aquilo. Idolatraram a bênção do passado, queridos. Talvez alguém diga, mas isso é idolatria rasgada mesmo, grosseira. Nós não fazemos isso. Afinal de contas, somos evangélicos. Existe idolatria evangélica e é mais perigosa porque é mais sutil. Quando você idolatra um pregador, um pensador, um tipo de igreja, uma determinada concepção, quando aquilo se torna um ídolo, tem que ser feito em pedaços. Você tem que ser radical com aquilo que te prende no passado. Vale a pena ir para o futuro. A minha caminhada e a sua caminhada tem que ser como aquilo que está escrito no livro de Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Nós estamos caminhando para a luz, na luz
e para a luz. Amém? Queria te convidar a ficar em pé agora. Sabe, queridos, ontem, quando eu estava preparando essa ministração, eu coloquei uma canção para me inspirar e eu comecei a chorar. Eu falei para vocês que a experiência definitiva, essencial de um cristão é a experiência do novo nascimento, né? A experiência de conversão. Mas eu tenho certeza que muitos que estão aqui já passaram por uma experiência assim, parece que eu estou me convertendo de novo. Quantos já passaram por isso? Que a presença de Deus veio tão intensamente. Não põe em dúvida a sua salvação, tá certo? Mas eu estou querendo usar essas palavras fortes para dizer de uma experiência que o Senhor quer proporcionar para você. E eu, que não sou chorão, comecei a chorar ontem, pensando nisso tudo. Porque às vezes o Senhor me pergunta algumas coisas. Dá a impressão, às vezes, por aquilo que eu preguei, coisas melhores estão vindo, que tudo vai ser fácil, ou que a minha vida foi fácil. Não foi fácil, queridos, não tem sido. Há tantos desafios. Eu olho para aquele período que eu falei para vocês, 41 anos atrás. E o Senhor pergunta: Antônio, valeu a pena? E a minha resposta para o Senhor é: eu faria tudo de novo. Mas e os sofrimentos? Eu passaria de novo. E se os sofrimentos fossem mais intensos, eu viveria. Porque eu só não posso estar longe do Senhor, queridos. Eu não quero viver uma vida pela metade. Não viva uma vida pela metade. O chamado do Senhor para você é para nesta noite se entregar tão por inteiro, quase como se fosse uma nova conversão. Volte para o lugar do começo, aos pés do Senhor. Sabe, quando a gente fala de coisas melhores, a gente pensa em lugares altos. E essa canção tão simples que vamos ministrar diz o seguinte: o lugar mais alto em que eu quero estar é aos teus pés. Ei, quantos querem esse lugar alto, aos pés do Senhor? Comece a se consagrar agora. Pense naquilo que nós falamos aqui sobre santidade, confronto. Comece a confrontar a sua própria alma, querido. Comece a deixar para trás aquilo que deve ficar para trás. Se algum momento da caminhada você perdeu o ímpeto, você começou a patinar e a marcar passo, o Senhor está te chamando, mas tudo começa com uma decisão radical de uma santidade que não é a santidade da religião, não é o conceito mundano, não tem a ver com perfeição, tem a ver com uma rendição total aos pés do Senhor. Deixe-se envolver pela presença. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo, Senhor, aos teus pés, aos teus pés. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo, Senhor, aos teus pés.
E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. É aos teus pés, Jesus. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Faça disso a sua oração. Ei, Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. renda-se a Ele. Posicione-se diante dEle. Eu me rendo, Senhor. Render-se significa Eu me entregar tudo. rendo, Senhor, Entrega tudo. aos teus pés. Uma vez mais. Prepare-se para encontrar-se com o Senhor. Eu me rendo, Senhor. Para encontrar a graça. Eu me rendo, Para encontrar a Senhor, presença. aos teus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Aos teus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés, Jesus. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Queridos, há uma presença tão intensa. A minha oração é para que isso chegue nos lares que estão nos acompanhando, ou naqueles que ainda verão este vídeo. Mas aqui neste lugar, uma unção tão intensa. E eu quero declarar que algo novo realmente está começando. Sabe, queridos, deixa eu compartilhar algo do meu coração. Aqueles que me conhecem sabem o quanto eu desejo ser visitado, ver um novo agir de Deus, um avivamento. E muitas vezes eu busquei em lugares, mas preste atenção, o Senhor está desejando fazer algo a partir deste lugar. Algo que vai partir daqui, tocar outros lugares, tocar outras igrejas, outras cidades, outras nações. Comunidade de Ribeirão, preste atenção, Deus quer fazer algo, mas para isso você tem que passar por essa preparação. Começa por nós, por esse sondar, por este desejo de uma santidade. Ei, é algo intenso. Eu quero entregar uma palavra profética para uma pessoa que está neste lugar, mas essa palavra, ela deve se aplicar a cada um de vocês, cada um que está nos acompanhando. Onde está a Bárbara? Cadê a Bárbara? Bárbara, o Senhor diz para você: vale a pena, vale a pena. Vale a pena as lágrimas secretas. Vale a pena
a paixão pela presença. Vale a pena até mesmo a incompreensão. Vale a pena suportar a pressão. A pressão que você sabe que vem por um padrão que não seja tão elevado. Vale a pena. Vale a pena. Hoje à tarde o Senhor me fez, à medida que eu estava orando novamente por essa ministração, Ele me fez me lembrar de você. E eu vi uma caixinha, o Senhor propondo para você uma aliança. É por Ele, é para Ele, não importa as outras pessoas, não importa o que digam. As pessoas do mundo não vão entender esse padrão, mas muitas vezes, pessoas queridas, e o Senhor te diz: vale a pena. Eu recompenso aquilo que acontece no lugar secreto, e você verá o desejo do seu coração, e você viverá em uma novidade de vida que você ainda não alcançou, que a sua mente ainda não imaginou. Igreja, essa palavra é para você. O Senhor te coloca no outro lugar, no lugar alto, que é aos pés dEle, no lugar que vale a pena. Ele está te chamando a uma aliança. Ele oferece a você uma aliança. Ele se deu por inteiro, Ele não se deu pela metade. Não entregue algo parcial para Ele, entregue tudo no altar. Sabe, queridos, eu sei que existe uma limitação, mas eu queria que você se posicionasse, que você sinalizasse para Ele que de fato você está aos pés dEle, que você dissesse para Ele que realmente o lugar mais alto onde você deseja estar é aos pés dEle, lavando os pés dEle com as suas lágrimas, ungindo com o bálsamo, com o óleo da sua adoração. Posicione-se, faça algo que diga ao Senhor: é para ti, Senhor. Não existe outra vida que vale a pena. O lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. O lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Teus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Aos teus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus Há pessoas que estão aqui, que nessa sondagem de coração, você encontrou coisas dentro de si e você não gostou do que você encontrou. Há um chamado ao arrependimento, a um novo começo.
Levanta suas mãos, todos vocês. Eu não posso perdoar pecados, só o Senhor pode. Mas eu posso afirmar o que a palavra de Deus diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Os seus pecados arrependidos, confessados, já não pesam mais sobre você. Você está perdoado. Você é livre das cadeias que te prendiam. Recebe a alegria do perdão como uma nova conversão agora. Lembra-se, quando aquele peso, aquela cadeia foi tirada de você, você é livre. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais sujeito à ação de demônios. Você é livre. Eu proclamo liberdade sobre o povo de Deus. Você que me acompanha, você é livre. Você é livre. Recebe a alegria de ser livre. Ei, ei, ei. Ei. Levanta suas mãos bem alto agora. Estou certo de quanto a vocês, queridos, coisas melhores os aguardam, coisas relativas à salvação, um novo tempo. Eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu interior, tudo que envolve a sua vida. Coisas melhores estão vindo ao seu encontro, e eu profetizo, igreja do Senhor, um tempo de avivamento, um tempo de avivamento. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, o desatar. Pode vir, Espírito Santo, pode vir. Nós estamos nos preparando. Atinge-nos com esta onda de alegria, de vida. Nós queremos estar nisso, prepararmos-nos para aquele dia, para a vinda do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar agora. Que a graça maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa daquele a cujos pés nós queremos estar, te envolva. Que o amor do nosso Pai, do nosso Abba, que nos chamou a andar em novidade de vida, que nos comprou pelo sangue precioso do seu Filho Jesus, e que a comunhão, as consolações, a presença do Espírito Santo que sustenta a nossa vida, sempre nova, seja comigo, seja com você, hoje, amanhã e sempre. Viva uma vida sempre nova, viva em novidade de vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.